Olá pessoal, tudo certo? Nessa videoaula nós vamos falar sobre otimização com algoritmos genéticos, né? Os discentes são o Gustavo, o Kazuyuki e eu, Rickson. Os algoritmos genéticos, né, são meta-heurísticas. São as heurísticas, né? Enquanto ali os algoritmos exatos, né, asseguram uma solução ótima, né, para certos tipos de problemas, os métodos heurísticos, né, eles fornecem ali soluções aceitáveis, né, inclusive, né, para problemas complexos, né, e de grande porte, né, isso, né, com baixo custo. Com relação às meteorísticas, né, dentre ali as meteorísticas, né, temos ali os algoritmos genéticos, né, são as AGs, né, inspirados por mecanismos de evolução natural e genética, né. Tem se destacado ali como técnica de otimização robusta, né, e eficiente. Os AGs, né, eles têm sido aplicados na solução de problemas de diferentes domínios, né, como programação automática, né, ecológica, pesquisa operacional, né, etc. Os AGs, né, são métodos ali robustos, né, que podem ser empregados ali para resolver problemas em pesquisa numérica, né, otimização de funções e aprendizagem de máquinas, entre outros. Com relação ao custo computacional, apesar, né, de não assegurar a otimidade, né, detém ali como principal vantagem, né, o melhor desempenho computacional, né, comparado ali com os outros métodos concorrentes, né, além, né, de ser um procedimento ali de relativa simplicidade, né. Os algoritmos genéticos, né, eles são ali uma família de modelos computacionais, né, inspirados ali na evolução. Frequentemente, os AGs são vistos ali como otimizadores, né, de funções, embora ali a quantidade de problemas, né, para o qual os AGs se empregam seja ali bastante abrangente. Falando agora um pouco sobre o contexto histórico, né, até meados do século XIX, o trabalho do naturalista Carolus Linnaeus, né, sobre classificação biológica, né, de organismos instaurou ali o desejo pela similaridade, né, entre certas espécies, né, levando a acreditar, né, na existência ali de uma certa relação, né, entre as mesmas. A teoria da evolução ali e a computação, né, tiveram ali origem praticamente, né, na mesma época, né. Charles Babbage, né, um dos fundadores ali da computação moderna, né, e amigo pessoal também de Darwin, desenvolveu ali sua máquina analítica, né, em 1833. Charles Darwin apresentou ali em 1858, né, sua teoria de evolução, né, através ali de seleção natural, simultaneamente, né, com outro naturalista inglês, né, Alfred Russel Wallace. Em torno de 1900, o trabalho de Gregor Mendel, né, desenvolvido em 1865, sobre os princípios básicos, né, de herança genética, foi redescoberto, né, pelos cientistas, e teve grande influência ali sobre os futuros trabalhos, né, associados à evolução. Este princípio ali foi desenvolvido durante os anos 30 e 40, né, por biólogos e matemáticos, né, de importantes centros de pesquisa. Nos anos ali de 50, né, e 60, diversos biólogos, né, iniciaram ali a desenvolver simulações computacionais de sistemas genéticos. Já em 1975, né, John Holland, né, quem começou seriamente, né, a desenvolver as primeiras pesquisas no tema, né, foi progressivamente ali refinando suas ideias, né. Nesse ano ele publicou, né, o seu livro Adaptation, né, in Natural and Artificial System, que hoje é considerado ali a Bíblia, né, de algoritmos genéticos. Agora, falando um pouco sobre as vantagens, né, dos algoritmos genéticos, né, em primeiro ponto, né, a gente pode citar ali a simplicidade, né. Pode-se ali mencionar, né, que uma das vantagens, né, de um algoritmo genético, né, é ali a simplificação, né, que eles permitem ali na formulação, né, e na solução de problemas, né, de otimização.
Os AGs simples ali, usualmente trabalham ali com descrições, né, de entrada, né, formadas ali por cadeia de bits, né, de tamanho ali fixo. Em segundo ponto ali, podemos citar ali que ele é completo, pelo fato ali dos algoritmos genéticos, né, serem apropriados, né, para soluções de problemas de otimização complexos, né, onde envolve ali um elevado número, né, de variáveis. Consequentemente ali, espaços de soluções, né, de dimensões elevadas, né. Pode ser citado também, né, que, né, como outra vantagem, né, a eficiência, né. Pode ser citado, né, que em muitos casos, né, onde outras estratégias, né, de otimização falham na busca ali de uma solução, né, os AGs ali eles convergem. E por fim ali podemos falar sobre a robustez. Os AGs, né, são numericamente robustos, né, ou seja, eles não são sensíveis a erros de arredondamento, né, no que se refere ali aos seus resultados finais. E falando aqui rapidamente, né, dos principais conceitos, né, o cromossomo, né, genotipo, né, seria ali a cadeia de bits, né, que representa ali uma solução possível, né, para o problema. Né. O gene, né, seria ali a representação de cada parâmetro, né, de acordo ali com o alfabeto utilizado, né, sendo binário, né, inteiro ou real, né, dependendo do que for usado. Né. O fenotipo, né, seria o cromossomo codificado. Né. A população, né, seria o conjunto de pontos, né, indivíduos, né, no espaço de busca. Né. A geração, né, seria a iteração completa, né, dos algoritmos genéticos, né, que gera ali uma nova população. A aptidão bruta, né, seria ali a saída gerada pela função objetivo, né, para um indivíduo da população. Né. A aptidão normalizada, né, seria a aptidão bruta normalizada, que é a entrada, né, para o algoritmo de seleção. Né. A aptidão máxima, né, seria o melhor indivíduo, né, da população corrente. Agora, falando um pouco mais sobre a teoria básica dos algoritmos genéticos, os AGs, que são os algoritmos genéticos, são algoritmos de otimização matemáticas baseados na evolução natural. Assim como comentado anteriormente pelo Hickson, essa evolução natural se trata da evolução de Darwin, em que a espécie que se adapta melhor ao ambiente em que ela vive, ela tem mais probabilidade de sobrevivência, em comparação aos outras espécies que se mantêm na mesma ou se adaptam de forma errônea. A partir do processo similar da seleção natural, os AGs buscam uma solução viável para problemas de otimização, passando por várias gerações. Então, não somente a alteração vai ocorrer de uma única geração de um para outro, mas sim para todas as gerações. Então, dos filhos, dos filhos dos filhos, dos filhos dos filhos dos filhos, e assim por diante. Em todas as cadeias, né, em todo momento da cadeia, em toda a etapa, ela vai sofrer algum tipo de alteração, modificação nos seus genes. Os AGs são capazes de resolver diversos problemas, como síntese de circuitos, programação genética, gerenciamento de redes, computação evolutiva e problema do caixeiro viajante. Falando um pouco mais de exemplos agora, imaginemos que temos duas espécies de borboleta, que são as brancas e as pretas, assim como a gente consegue ver pela imagem ao lado. Essas espécies vivem em uma floresta escura, que são, como visto, ela tem um ambiente com luz muito claro, é muito escuro, em que não é muito fácil de se enxergar os seres vivos que estão naquele ambiente. Como as borboletas pretas são mais parecidas com o ambiente, eles têm mais chances de sobreviver e se multiplicar. Por ser mais escuro, por não ser facilmente encontrado, que em comparação à borboleta branca, ela tem mais probabilidade de sobrevivência. Dentro de uma população, sobrevivem as espécies melhores adaptadas. No caso, para esse ambiente, para este exemplo, seriam as borboletas pretas. Falando um pouco mais sobre como que podem ser gerados os novos indivíduos, elas surgem numa população a partir de dois processos. Primeiro, pelo cruzamento, que seria o crossover, que seria a recombinação entre algoritmos genéticos. Então, como a gente pode ver ao lado
onde podemos ver a borboleta preta mais a borboleta branca, gerando uma borboleta cinza. Isso acontece devido à passagem de genes do pai e da mãe para a genética do filho. Então, o filho vai pegar algumas características de genes da mãe, algumas do pai, e elas vão se misturando e vai formando novos sequenciamentos da genética. E assim, existe a recombinação entre os algoritmos genéticos do pai e da mãe, gerando uma nova espécie de borboleta cinza. Uma segunda forma de alteração na sua estrutura e criação de novos indivíduos é pela mutação. Diferentemente do processo anterior, em que se consistia entre duas espécies ou dois seres vivos, no caso da mutação, não é necessário mais um, e sim somente o ser vivo, porque ela acontece por troca de algoritmos genéticos dentro da sua própria estrutura. Ou seja, como a gente pode ver no exemplo ao lado, uma borboleta preta adquiriu algumas manchas cinzas devido a essa mutação. Como que se consiste essa mutação? É a alteração de um gene dentro do seu algoritmo genético e para se obter uma nova característica para aquele ser vivo. No nosso exemplo, foi duas bolas cinzas nas asas da borboleta. Agora, podemos falar que esse nosso problema de otimização podemos modelar a partir das matrizes de cores RGB, Red, Green e Blue, de cada indivíduo da população. É importante salientar alguns conceitos, que seriam, por exemplo, o indivíduo, que seria a borboleta em si, a população, que é o conjunto de indivíduos, no caso é a borboleta preta, então o conjunto de várias borboletas pretas, elas formam uma população. O genoma, em que é o parâmetro que descreve cada indivíduo da matriz RGB, então podemos ver ao lado o conjunto entre o R e o G e o B com os números de 0 a 255, o conjunto delas forma o genoma. O gene, que é cada um dos parâmetros de R, G ou B, ou seja, somente o red, somente o green, somente o blue, sem nenhuma quantificação delas, que seria 0 a 255. Isso se trata de gene. O alelo, diferentemente do gene, que seria o contrário, ela é a variação em cada parâmetro de 0 a 255. Então, é a quantificação daquela característica que a borboleta, no nosso exemplo, possui, de R, de G, de B, variando entre 0 a 255. Dando prosseguimento ao nosso exemplo, a gente vai fazer a inicialização do nosso algoritmo genético. Para isso, a gente vai precisar de um conjunto inicial de indivíduos com certas características. No nosso caso das borboletas, vão ser as suas cores. Essas cores, então, elas vão ser definidas de forma aleatória, produzindo assim um conjunto de indivíduos para a gente fazer a avaliação com o algoritmo genético. Dados esses indivíduos, a gente vai submeter cada um deles a uma avaliação com o intuito de verificar a sua adaptabilidade, por exemplo, ao meio que eles estão inseridos. Essa avaliação vai ser feita a partir de uma função que chama Fitness Function, que é definida pelo programador. Como é possível observar, à direita, a Fitness Function dada por f, ela vai receber, por exemplo, a cor da borboleta e vai retornar qual o grau de adaptabilidade dessa dada borboleta. Para as mais claras, a gente vai definir que, como elas estão inseridas no ambiente escuro, a probabilidade de sobreviver é menor, então 0,2. E as mais escuras, por exemplo, a preta, a sua adaptabilidade é maior e as suas chances de sobreviver também, então 0,9. É interessante ressaltar que o tamanho da população vai influenciar muito no nosso algoritmo encontrar os máximos globais, que são aqueles mais próximos das soluções ótimas. Se eu tiver, por exemplo, poucos elementos, poucos indivíduos no meu conjunto, eu não vou conseguir avaliar uma grande variedade de indivíduos e muito provavelmente eu não vou conseguir chegar nos máximos globais, mas sim nos máximos locais. Se eu olhar a relação inversa, se eu tiver muito indivíduo, como a Fitness Function avalia cada um dos indivíduos, se eu tiver muitos, o tempo para processar todos esses indivíduos vai demorar. Agora, com relação à etapa de seleção. Só voltando para a Fitness Function, como ela é definida pelo programador, é importante salientar que ela precisa ser desenvolvida de modo que o problema faça sentido. No nosso exemplo das borboletas, ela vai ter que punir indivíduos mais claros e recompensar os mais escuros. Como a gente vai fazer isso? A partir da matriz RGB.
Se a matriz ela for mais baixa, então mais escuro, mais próximo de zero, a gente vai recompensar nossas borboletas, e se ela for mais clara, mais próximo de 255, a gente vai punir essa borboleta. A partir dessa avaliação, então, da fitness function, a gente vai avaliar quais são as mais adaptadas para o nosso ambiente e vai fazer uma seleção daquelas que são melhores. Essas melhores, então, vão para a próxima etapa. É importante salientar também que não necessariamente as melhores vão ser a melhor opção para o nosso algoritmo genético. O ideal é eu trabalhar com probabilidade de escolha para poder diversificar as gerações, evitando também os máximos locais. A próxima etapa do nosso algoritmo genético vai ser a produção de novos indivíduos. Então, a partir dos indivíduos selecionados anteriormente, que seriam os melhores para aquela geração, a gente vai produzir um novo indivíduo, com as características unidas desses outros indivíduos selecionados. Isso é determinado pelo crossover. Uma outra etapa que pode ser interessante adicionar após o crossover é fazer a mutação desse indivíduo, no nosso caso da borboleta, para tentar aumentar a variedade de indivíduos na minha população, evitando novamente aquele problema de eu alcançar só máximos locais. Para finalizar nosso algoritmo, seleção, crossover e mutação deles de diversas vezes, até que uma geração de indivíduos nova seja gerada, sendo que esses indivíduos novos gerados são melhores adaptados do que aqueles da geração anterior. Esse processo ele vai se dar diversas vezes, de forma repetitiva, gerando cada vez novas gerações, até que o programador esteja satisfeito com os últimos indivíduos gerados na última geração. Como eu vou definir que eu preciso finalizar o meu algoritmo ou não, dado esse grau de satisfação? Existem diversas formas. Uma delas é o atingimento de meta. Por exemplo, se a minha última geração gerar indivíduos muito bons, eu posso finalizar o meu algoritmo. E caso não observe o progresso entre novas gerações, eu também posso fazer essa finalização. Por exemplo, se eu pegar minhas últimas gerações e não observar grandes mudanças nelas, eu posso fazer a finalização do meu algoritmo genético. Concluindo, então, nosso algoritmo genético é composto pela etapa de inicialização da população, normalmente de forma aleatória, avaliação desses indivíduos e a sua seleção, e a partir dos indivíduos selecionados eu vou fazer o crossover e a mutação deles, dos indivíduos dos pais, para gerar um novo indivíduo. E esse processo vai se dar de forma repetitiva até que eu tenha uma quantidade de indivíduos suficientes para mim desenvolver uma nova geração. Essa nova geração volta para a etapa de avaliação, repetindo todo o processo, até que eu chegue a um ponto que eu esteja satisfeito com a minha última geração de indivíduos produzida. Assim, a partir de uma meta ou da não observância de progresso entre as gerações, eu posso fazer a finalização do meu algoritmo genético, obtendo assim soluções muito boas para os meus problemas, quase tão boas quanto as soluções ótimas. Finalizando aqui, são as referências utilizadas para o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.